Muito bem, porque é sexta-feira, avançamos para a liberdade de expressão. Tem hoje a assinatura, este apontamento feito aqui em direto nos estúdios Terra Nova e via Skype também. Tem hoje, dizia, a assinatura do Francisco Gomes. Olá, Francisco, bem-vindo. Olá, Fernando. E a assinatura também dizia do André Ferreira, via Skype, como disse. André, bom dia. Deixo-vos aqui em antena, a responsabilidade é inteiramente vossa. Boa sorte para esta aventura, nesta manhã. Obrigado. Antes de mais, bom dia, Fernando, mais uma vez. Bom dia, André, e bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova. Mais uma vez, hoje vamos falar de temas que pelo menos a mim me incomodam bastante, porque prova que estamos a perder um bocadinho aquele espírito de pelo que devemos lutar ou não lutar. Mas já lá vamos aí, já vamos ao comentário sobre o tema. O primeiro tema desta semana trata-se de Olávio Bilac, o músico que se viu no início desta semana envolvido numa grande polémica nas redes sociais, pois apareceu numa foto tirado ao lado do deputado André Ventura. Depois descobriu-se que o que tinha acontecido tinha sido um músico que tinha sido contratado pelo partido para ir a um jantar-comício ou um comício do partido para atuar. Ele foi contratado para fazer a animação do jantar do partido Chega. Olavo Bilac, depois da polémica e que foi atacado de diversas partes, desde anónimos até pessoas reconhecidas da praça artística, veio dizer que veio se justificar e também pedir desculpa, veio dizer que foi atuar profissionalmente a um jantar do Chega, referiu o facto de, durante os últimos tempos, principalmente desde março, desde o início do confinamento, que os músicos e toda a equipa que o rodeia está com os pagamentos suspensos. Eu penso que seria boa ideia. No entanto, ele disse que devia ter discernimento para perceber que não era mais um concerto e todas as implicações que isto podia trazer, e acabou mesmo por pedir desculpa, dizendo: peço desculpa ao público se alguém se tenha sentido ofendido por esta situação. Foram diversas as personalidades que o atacaram, entre elas os seus antigos companheiros de banda dos Santos e Pecadores, Pedro Cunha, Pedro Almeida, Pascoal Simões e Rui Martins, vieram já também publicamente se distanciar desta atitude do músico. Outra coisa que aconteceu também foi um ser que diz que é humorista, que nós já falámos muitas vezes aqui, chamado Diogo Faro, peço desculpa à antena da Terra Nova por dizer o nome dele em antena, que vai fazer um trocadilho muito genial chamado Faixa e Pecadores. O rapaz tem piada, só que é para outra pessoa qualquer, porque se calhar eu não consigo atingir o nível de piada dele. Entretanto, apareceu uma pessoa que surgiu aqui, no meio desta confusão toda, chamado Manuel Luís Goixa, que surgiu como o bom senso nesta história toda. Manuel Luís Goixa referiu isto no seu Instagram, disse que trabalho era trabalho, e neste momento não abunda muito para os artistas. Ele disse que tirou uma foto e a mesma coisa que ele faria, quer fosse com André Ventura, quer fosse com Catarina Martins, e defendeu o artista, defendeu unicamente o artista. E ele disse que fez uma pergunta bastante interessante, que é: já não vivemos em democracia? Concluiu assim, de certa forma, o seu texto, e disse também que poderiam no atacar à vontade, que ele já não dava mais explicações. Há apenas duas pessoas corretas nesta história, que é Olavo Bilac e Manuel Luís Goixa. Olavo Bilac, como um artista, ainda por cima nesta altura de pandemia em que a cultura e os artistas estão a receber muito menos do que aquilo que é o habitual, Olavo Bilac, porque ele precisa de ganhar dinheiro, não só para si, mas também para toda a equipa que o acompanha, desde técnicos a músicos, aceitou e bem fazer parte deste jantar-comício do Partido Chega. Fazer parte, não, ele a única coisa que fez foi atuar, foi pago para fazer isto. E André Ventura acabou por... A foto foi tirada e partilhada por André Ventura, que de certa forma deu a entender que o Olavo Bilac o apoiava, mas eu acredito genuinamente que o Olavo Bilac tirou uma foto com André Ventura como teria tirado com qualquer outro político, tirou por acaso calhou estar ali, por acaso calhou, porque era André Ventura que ali estava. Há uma coisa também muito importante dizer, é que o Olavo Bilac fez parte de alguns projetos, entre eles Zeca Sempre, como podem ver, é um projeto nitidamente, não é verdade, de extrema-direita, o que Zeca Afonso era. Malta, o Zeca Afonso não era de extrema-direita, como é óbvio, e isto é um assunto que estamos a discutir o nada, ou seja,
O que aconteceu foi, o músico foi pago para fazer um trabalho e decidiu ir fazer o trabalho. E isto aqui, o que vocês estão a fazer, o que muita gente está a fazer, em criticar o Olavo Bilac, em querer calar o Olavo Bilac e dizer que eu não posso fazer isto, é dar argumentos a André Ventura. Porquê? Porque o que aconteceu foi tão simples quanto isso. O Chega, como muitos outros partidos, quando faz jantares, tem animação ao vivo e paga por essa animação ao vivo, que foi o que aconteceu com o Olavo Bilac. Se formos por essas ordens de ideia, a equipa de catering também tem que ser proibida de exercer as suas funções. A malta que trata do arranjo do sítio onde eles estão, da decoração do sítio onde eles estão, também. O que acontece aqui é simples, é um profissional que foi pago para atuar, ponto. Nós não podemos querer calar as pessoas. Se nós acusamos o André Ventura de ser fascista, se acusamos o André Ventura de querer censurar pessoas, depois não lhe podemos fazer o mesmo. Porquê? Porque o que nós estamos a fazer não é resolver o assunto. Querer calar alguém que tem este tipo de pensamentos não é resolver o assunto. É manter o assunto escondido. Porque depois, quando chegar à altura da verdade, que é a altura de votar, essa pessoa vai votar exatamente no mesmo partido que diz, só que não fala. E é bom que essas pessoas falem, que é para nós percebermos onde é que eles estão. Nós temos que perceber que... E há muito isto, nomeadamente com André Ventura... e com outros e com partidos também ligados e com pessoas ligadas ao Chega, eu não acho em nenhuma altura que calar, como já disse anteriormente, calar pessoas é positivo, mas acho genuinamente que nós devemos confrontá-los democraticamente, que é para isso que serve a democracia. Porque a democracia é um regime muito interessante, porque é o único regime que permite que dentro de si própria existem ideias contrárias à democracia. É isso que define a democracia. Mas também temos que saber defender. E nós, ao defender a democracia, é debater com pessoas como André Ventura. Temos que os obrigar a ir para o debate em praça pública. Porque atacar, querer calar, fazer esta avalanche de ataques a pessoas que aparecem, que muitas vezes nem sequer apoiam, aparecem porque aparecem ao lado de André Ventura, não ajuda em nada. Não ajuda em nada e apenas piora a situação porque lhes dão argumentos. E eu vou-vos dizer uma coisa que se calhar vai chocar muita gente, que é, se o André Ventura tivesse posto esta foto e tivesse toda a gente ficado calada, ninguém queria saber desta foto, porque ia ser apenas uma foto do André Ventura com o Olavo Bilac. Eu acho que para além de toda a gente que está a arrasar e a criticar e a atacar de diversas formas o Olavo Bilac, eu acho que o único erro que o Olavo Bilac cometeu foi o facto de ter tirado uma foto sem o distanciamento social e sem máscaras. Eu acho que é o único erro, faço minhas palavras de Manuel Luís Goixa, que também tem sido acusado de apoiar o Chega por fazer aquilo no seu programa que se chama democracia. Porque teve pessoas que se diz extrema-direita, Manuel Machado, se não estou em erro, é Mário Machado. Mário Machado, Manuel Machado é o treinador. Peço desculpa. E também Susana Garcia, a advogada, costuma lá estar, entre outras pessoas, mas o que acontece é simples, é que o Você na TV é um programa que gosta de democracia e tem lá pessoas que pensam de forma diferente de nós. A democracia não é gostarmos só quando as nossas ideias são ouvidas. A democracia é debater todas as ideias que existem. E aí chama-se democracia. Socialmente podemos não tolerar e bem algumas ideias. Mas a verdade é que temos que aceitar que elas existem. Sim, compartilho com praticamente tudo o que tu disseste. Só discordo contigo em dizer que algumas pessoas por si próprias deviam era estar caladas em vez de sermos nós a calá-las, né? Algumas pessoas deviam ser caladas por elas próprias, porque o que dizem não é inteligente. E o que vimos aqui, tu resumiste muito bem e deste mais ou menos parte da minha opinião, o que vimos aqui é basicamente uma sociedade e a parte portuguesa que está a ficar muito mesquinha relativamente ao Chega e às coisas que André Ventura faz. Tudo que André Ventura faça a partir de agora vai ser alvo de notícia. Aqui, neste caso, foi a foto com o Olavo Bilac, que poderia ter sido contra artista qualquer que tenha sido contratado para aquele jantar. A verdade é que temos de separar as coisas. Amigos, trabalho é trabalho, não é? Ou trabalho, conhaque é conhaque. Portanto, e a verdade seja dita, que a coisa que se está aqui a discutir é a fotografia de Olavo Bilac com André Ventura, quando o que se deveria discutir era o que o Manuel Luís Goixa disse,
que o trabalho para os artistas não é produtivo nesta altura. Portanto, devemos também estar a discutir como é que deveríamos fazer mais coisas para ajudar os artistas neste momento, já que o Ministério da Cultura está um bocadinho à nora, em vez de estarmos a falar relativamente ao Olavo Bilac apoiar o Chega ou não apoiar o Chega. As pessoas podem apoiar o partido que quiserem, obviamente, apesar do Chega ainda não ser considerado ou ainda não é considerado um partido de extrema-direita, que pela Constituição é proibido de existir então um partido de extrema-direita em Portugal. O que está aqui a acontecer é que estamos a discutir basicamente o sexo dos anjos, que não é nada, como tu disseste muito bem. Portanto, eu partilho de toda a opinião que tu disseste. Devemos passar a discutir exatamente outra coisa. As figuras públicas também não deveriam dar tanto destaque a este tipo de acontecimentos, porque dando destaque a este tipo de acontecimentos foi exatamente o que aconteceu com Donald Trump. Todas as figuras públicas dos Estados Unidos a darem destaque, por exemplo, em tweets ou comentários, entrevistas a Donald Trump. Ele acabou por ganhar as eleições nos Estados Unidos há 4 anos atrás. E o que pode acontecer aqui é exatamente o mesmo, porque estamos a dar tanto destaque ao André Ventura e ao Partido Chega, que muitas pessoas, e eu vi comentários em muitas notícias onde pesquisei relativamente este assunto e ao próximo que vamos trazer aqui, e existem muitas pessoas que não sei se é brincar ou não, mas obviamente que se está num comentário online eu vou acreditar como sendo certo. Há muitas pessoas que partilham da mesma opinião e comentam da mesma forma, e às vezes de formas piores que André Ventura comenta. Portanto é preciso termos muito cuidado e não dar tanta importância a estas pequeninas coisas, e sim passarmos a discutir as ideias, porque eu acho que se discutirmos as ideias que André Ventura propõe para trazer para Portugal se ganhar as eleições, eu acredito que muitas pessoas vão ver um André Ventura um bocado meio perdido no que está a dizer e vai acabar por não dizer nada de jeito, e assim vamos conseguir debater exatamente o André Ventura e o Partido Chega. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Francisco. Só acrescentar uma coisinha no final, que é: eu, em relação à democracia, faço minhas umas palavras que ouvi no governo sobre uma vez, não me lembro de qual dos integrantes, que dizia que isto da democracia é muito bonito, excepto quando nós temos que concordar com alguém com quem discordamos. Provavelmente foi Ricardo Araújo Pereira que disse. Não sei, eu acho que não tenho ideia. Não? Eu acho que foi um ou Pedro Mexia ou o João Miguel Tavares. Mas pronto, isso é uma frase muito boa. Vamos então passar ao segundo tema que nos traz aqui, também mais ou menos um pouco, não ligado a isto, mas tem um pouco de ligações a pessoas que têm ligação ao Partido Chega, em que aconteceu no passado sábado, onde um grupo de nacionalistas que se intitula Resistência Nacional ou a Ordem da Viz, qualquer coisa assim, juntou-se em frente à sede da... Desculpa, André, o nome deles é a Nova Ordem de Avis Resistência Nacional. Parece o nome de um filme Rasca. Parece uma sequela Rasca. Portanto, este grupo, ou pessoas deste grupo, juntou-se em frente à sede da Associação SOS Racismo, com máscaras brancas e munidos de tochas, para protestar contra, e dizem eles, o racismo antinacional. Também quiseram prestar homenagem aos polícias mortos em serviço e por isso anunciaram que a sede da SOS Racismo tinha recebido uma visita deles naquele dia. Em julho, a fachada já tinha sido vandalizada com a frase "Guerra aos inimigos da minha terra", Mamadou Ba diz também, o presidente desta associação, SOS Racismo, diz que à página da associação chegam também centenas de ameaças de elementos da extrema-direita. Para além disto, e ligado com a mesma associação, um grupo de 10 pessoas recebeu um e-mail a exigir que abandonasse o país no prazo de 48 horas. Entre os destinatários estão as deputadas do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, Beatriz Gomes Dias, a deputada não inscrita Joacim Catar Moreira, também o Mamadou Ba, o líder do SOS Racismo, também está presente na lista deste e-mail. E então era este feito o pedido que acontecesse, que estas pessoas, eram 10 pessoas, pronto, eu aqui enumerei algumas, que estas pessoas abandonassem o território nacional dentro de 48 horas, senão iriam ser feitas medidas contra estes dirigentes e os seus familiares. Ou seja, isto aqui é algo bastante assustador. Eles acabam por dizer também ainda que, caso o prazo seja ultrapassado, o mês de agosto será mês de luta contra os traidores da nação.
Isto, como eu estava a dizer, é bastante assustador, porque estamos a chegar a uma fase do nosso país em que, provavelmente, eu e o Francisco já andamos a prever isto há muito tempo aqui no Liberdade de Expressão. Já andamos a falar exatamente sobre isto, que a partir do momento em que nós damos mais valor, mais importância ao próprio André Ventura e à própria extrema-direita, elas vão se sentir mais importantes, não debatendo as ideias, elas vão se sentir mais importantes, elas vão começar a sair do armário, e é o que está exatamente a acontecer, que esta nova frente, com membros ligados aos skinheads ou qualquer coisa assim, e ao Partido Chega também, alguns, não estou a dizer que é André Ventura, mas alguns integrantes do partido estão ligados a esta associação. Portanto, isto está a assustar-me bastante, porque é basicamente como se nós estivéssemos na época do Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que obviamente ainda hoje existe, mas na altura em que eles eram mais vistos. Portanto, isto é basicamente o renascer da extrema-direita em Portugal e, como eu repito, eu e o Francisco já tínhamos vindo a dizer isto há algum tempo, que estamos, em vez de debater as ideias, estamos a falar exatamente sobre a extrema-direita e nós não podemos estar a ter este tipo de atitudes. Nós e figuras públicas, nós aqui obviamente tentamos sempre debater, aqui no Liberdade de Expressão, tentamos sempre debater as ideias que estes tipos de extremas propõem, obviamente, mas nós somos poucos relativamente ao número de pessoas que depois fazem os comentários, porque depois são pessoas mais importantes que falam sobre André Ventura, falam sobre o Chega, que não deveria existir. Portanto, nós estamos aqui a ter um grupo que está a tentar tomar aquilo que era da extrema-direita há muitos anos atrás, apesar e obviamente estamos a ver também muitas pessoas a aderir ao mesmo, como eu estava a referir há pouco no tema anterior, em muitos dos comentários que vi relativamente nas notícias que pesquisei sobre o tema, existem muitas pessoas que partilham destas opiniões em que estas pessoas deveriam voltar para as suas terras. Não sei se as pessoas sabem, mas as terras destas pessoas, ou pelo menos algumas delas, é Portugal. Obviamente que não sei onde é que está aqui o sentido de demandar ou de abandonar o território, mas é bastante assustador. Obviamente o Ministério Público já instaurou um inquérito de crime. Eu espero que o Ministério Público haja como tem agido em alguns casos e prenda exatamente estas pessoas, que chega ao cerne da questão e termine com isto exatamente. Obviamente que vamos terminar com estes grupos, mas novos vão surgir, tipo o Fênix ou qualquer coisa assim, portanto, ou tipo a Hydra das BDs, corta-se uma cabeça a um membro, nascem duas, é qualquer coisa assim, portanto, temos de ter bastante cuidado, temos de estar sempre atentos a este tipo de ações e temos de lutar contra isto, não através da violência, obviamente, mas através das ideias, e acredito que as pessoas também tenham a noção de que as eleições obviamente estão a chegar, não este ano, mas daqui a 2 anos, já não estou certo, mas na hora dos votos, não votem nestes tipos de partidos de extrema-direita, ou que não dizem ser, mas que têm intenções, que parecem que têm intenções de o ser. Portanto, vamos ter bastante noção e vamos começar a mudar o nosso país, mas não neste tipo, ou seja, mudar para o que estava antes, que era não existir este tipo de casos, porque estou bastante assustado com isto e obviamente que eu espero que o Ministério Público então prenda estas pessoas, porque ameaçaram pessoas, quer sejam figuras públicas, quer não sejam, ameaçaram pessoas e obviamente quando há ameaças elas devem ser presas. Sim, rapidamente para concluir, eu gostaria de destacar da tua intervenção que eu concordo com tudo o que tu disseste, do facto de eles estarem a sair do armário, que é uma coisa bonita de se dizer, um grupo de extrema-direita, e que eu acho que se alguns saíssem eu ia ser mais feliz. Mas isto é conversa para outro caso. Eu acho que isto é um caso horrível, lá está, eu não concordo ideologicamente, e nós já aqui criticámos várias vezes praticamente todas as figuras que o André disse, nomeadamente Mamadou Ba, mas desta vez não há outra opção lógica se não ficar ao lado de Mamadou Ba. É interessante ver uma coisa, a publicação e aquilo que disse o Chicão, o presidente do CDS, que falou e muito bem, disse que estas grupetas de extrema-direita não podem ser toleradas porque ameaças não é coisa que seja tolerada numa democracia e num Estado de Direito. Isto que aconteceu ultimamente é uma vergonha completa, e essa história do português puro, e ainda por cima esta malta que gosta muito de Afonso Henriques, tem uma coisa para vos dizer, malta, do Afonso Henriques não era bem português puro. E falam do Dom João Mestre Davis,
Vejam quem é que é a mulher de Dom João Mestre Davis. Vai-vos doer na alma. Vai, doer um bocadinho. Mas a história é esta. É verdade, é triste, não é? Nós somos portugueses. As pessoas não procuram a história. Não sabem a história de nenhum dos lados. Enfim, malta, vamos ter atenção, concordo com tudo o que o André disse. Não podemos tolerar grupos como estes e vamos perceber que somos todos diferentes, sendo todos iguais. É chamada a não tolerar a intolerância. Exatamente. Termina assim hoje mais uma edição do Liberdade de Expressão. Até para a semana. E para a semana vamos aqui fazer mais amigos. Por favor, não nos processem. Até para a semana. Obrigado ao Francisco Gomes e ao André Ferreira. Foi mais uma emissão Liberdade de Expressão na Rádio Terra Nova.